velvet. You know your lips are golden, baby, get me high. Touching me like lightning, yeah. Keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed, got me upside down, spinning around you. Vão te dizer que a confeitaria não dá dinheiro. Vão dizer que você é louca por escolher essa profissão. Muitos vão dizer que não vai dar certo e, infelizmente, não vão te apoiar. Mas a real é que eles não sabem disso aqui. Eu conheci a confeitaria através da Bruna. Cada vez mais eu ficava encantada com a forma da confeitaria que a Bruna mostrava. E com meus amigos incentivando, meu esposo me incentivando, adquiri os cursos da Bruna e comecei do zero, gente. Recém-demitida, infeliz na área profissional, depressiva, né? Tava num momento difícil da minha vida. Foi o melhor investimento que fiz, um divisor de águas na minha vida. Botei as caras, já comecei em abril de 2021, já com as vendas de bolo caseiro, já consegui um faturamento mais ou menos de R$ 1.500 bruto e finalizei 2021 em dezembro com a inauguração desse ateliê, que é onde eu estou hoje, com R$ 12 mil bruto. Então, em menos de um ano, consegui, gente, esse faturamento. Foi com esse ensinamento. Ainda que fosse um curso online, ainda que não fosse um curso presencial, porque a gente associa a confeitaria a um professor do nosso lado, fazendo uma receita, eu acreditei na Bruna e comprei o curso dela. E quando eu comprei o curso dela, a sensação que dá é que de fato ela entra na sua cozinha com você. E ali, de fato, ela não te dá nenhum limite. Ela te permite ir aonde você quiser. E com 40 dias, e com isso, eu entendi que eu tinha um negócio. Em 40 dias eu paguei o meu curso, eu faturei mais de R$ 3 mil, eu vendi aproximadamente 30 bolos. E eu, de fato, me assustei positivamente porque eu acreditei no que eu estava fazendo e me dediquei àquilo. E para os dias 5 e 6 de dezembro, eu vendi 18 bolos, aproximadamente R$ 3 mil em um único fim de semana. E foi isso que a Cake Lover fez comigo. Os bolos hoje são minha única renda. E depois do curso da Cake Lover, meus rendimentos dobraram. Existem finais de semana que eu tenho lista de espera. As pessoas ficam querendo e pedindo um bolo meu e lutando por uma vaga na minha agenda. No ano passado, no ano todo, conciliando a atividade de bancária e confeiteira, eu consegui faturar R$ 10 mil. Só para dar um spoiler, esse ano eu faturei mais de R$ 10 mil só em dezembro. O que eu posso resumir, se eu puder definir o curso da Bruna em algumas palavras, eu posso dizer que ela traz para você conhecimento, ela traz segurança, confiança, autoestima, e ela te permite acreditar. E para um planejamento, para que eu possa sonhar tão alto, para que eu possa planejar tão alto, é porque ela de fato ela te permite isso, o curso dela te permite planejar tão alto. Então assim, a palavra que eu posso dizer hoje é acredite, verdadeiramente, acredite, porque o curso da Bruna mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e isso não tem preço. Hoje eu me sinto segura ao entregar um bolo para o meu cliente, aprendi a precificar corretamente, mantenho um faturamento aproximado de 6 mil por mês, sem trabalhar todos os dias. E agora chegou o momento de investir em mais conhecimento, investir em mais Cake Lover para crescer. Nós já ajudamos mais de 26 mil alunos. Ajudamos eles ensinando qual o caminho do sucesso, qual o caminho que é preciso seguir para ter reconhecimento e se tornar referência na confeitaria. E eu sei que isso também é um sonho seu. Bem-vindo ao início da sua jornada de transformação. Oiê! Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Beabá do Bolo Perfeito. E aqui, durante todas as nossas aulas, eu tô te mostrando com segurança o caminho para você fazer bolos altos, de andar, cobertos com buttercream. E você que tá chegando, já chega, claro, fazendo o quê? Deixa seu like, o joinha para cima, tá? Compartilha a aula aí com seus amigos. Não deixe de dar o seu like, porque é importante pra gente. Já clica aqui na setinha, também tem uma setinha assim, ó, para compartilhar, chamando mais gente para assistir a nossa aula, porque tem muita coisa rolando aqui, né? Muito aprendizado. E hoje a gente está na nossa terceira aula e o tema da aula de hoje é decorando o bolo de andar com buttercream. Então se preparem, que é uma das aulas mais legais que tem, tá? E lembra sempre que a gente está numa escada de evolução, que a gente vai colocar aí a nossa imagem, nossa escada maravilhosa na tela. Aí, ó, como eu já mostrei para vocês, nosso primeiro degrau no lado esquerdo, isso, são os conteúdos gratuitos que eu disponibilizo nas minhas redes sociais. Próximo degrau, onde vocês, né, todos estão agora, nesse segundo degrau, que é o nosso evento, Beabá do Bolo Perfeito,
Como eu já disse nas aulas anteriores, esse evento eu poderia condensar ele num curso, vender ele por aí uns R$597, mas aqui não é essa ideia. A gente está fazendo isso daqui de uma forma totalmente gratuita, mas eu quero que você continue subindo os degraus na sua escada de evolução. Então, depois desse evento aqui, o seu próximo degrau é entrar para o nosso curso, o novo Beabá do Butter Queen, que tem o valor de R$ 1.997, mas para todo mundo que está aqui, vai ter uma condição assim, ó, Mega Blaster especial, e todos os detalhes disso e do curso eu falo pra vocês durante a aula de hoje, tá? Então se preparem, porque vem muita surpresa, muita coisa boa por aí, tá? E após o nosso curso, o novo Beabá do Butter Queen, a gente tem outros degraus, tem programas de mentoria. No momento não é esse o caso, porque eu quero que você esteja focado aqui, tá? E pensando sempre na sua evolução, a gente tem um cronograma para cumprir aqui no nosso evento, e o nosso cronograma é o seguinte, vamos pôr na tela também. Na nossa primeira aula, a gente falou qual tipo de massa de bolo eu devo usar. Então a gente falou sobre a função dos principais ingredientes, o que resulta no final do seu bolo isso. Falamos sobre métodos de preparo, né? Você entendeu aí qual a massa ideal de bolo você tem que fazer para cada função. Na nossa segunda aula, a montagem de um bolo perfeito, foi maravilhosa essa aula, né, gente? A gente montou um bolo estruturado que não vai desmoronar, não vai rachar, não vai afundar, né? Então eu te ensinei todo o passo a passo certinho aí. Na nossa terceira aula, que é hoje, a nossa aula decorando um bolo de andar com Butter Queen, e essa aula é para quem quer se destacar de verdade na confeitaria e fazer bolos de andar incríveis, bolos, né, incríveis sempre. Você vai aprender como sobrepor os bolos de forma muito segura, né, para você chegar num bolo de andar maravilhoso e impecável, tá? Vai aprender como aplicar o Butter Queen no bolo, vai aprender na prática a usar espátula, bico, corantes, enfim. E na nossa aula 4, o tema da nossa aula é entendendo tudo sobre bolos e Butter Queen. E nessa aula eu vou te mostrar o caminho completo de tudo que você precisa saber sobre bolos e Butter Queen. Aqui você vai entender como ser uma profissional diferenciada e muito valorizada. Então você quer realmente se tornar uma confeiteira de sucesso? É nessa aula, na quarta aula, que você vai ter muito mais clareza sobre isso. Hoje, então, é o nosso melhor dia, viu, gente? Além da decoração maravilhosa do nosso bolo de andar, a gente vai falar tudo sobre o novo Beabá do Butter Queen. E eu sei que vocês estão mega ansiosas para saberem de tudo, mas fiquem muito tranquilas que hoje eu vou falar tudo que vocês precisam saber, tá? Então, já escreve aí no papel, esse papel, esse caderno aí que você tem que estar anotando tudo que eu tô te ensinando esses dias, já escreve no papel aí pro seu eu do futuro poder ler. Escreve no seu caderninho. Qual é o seu objetivo pro novo Beabá do Butter Queen, né? É ter mais liberdade, é aumentar o seu faturamento, é ter segurança em tudo que você precisa referente a bolos. Qual que é o seu grande objetivo? A nossa aluna Karen, por exemplo, ela falou pra gente que depois que entrou pro curso, a vida dela mudou e que ela tem uma super confiança para fazer seus bolos. Dá uma olhada no vídeo da Karen. Fiz um curso presencial e depois eu fiz alguns cursos online. O curso presencial me deu uma pequena base e os cursos online eram especializações em decoração com chantininho estabilizado, que é com que eu trabalhava. Eu cheguei a perder várias receitas, eu me recordo de uma, quando eu fui desmontar o bolo, quando eu fui desenformar o bolo, era um bolo de 3 quilos, e eu fiz isso na noite anterior porque eu sabia do risco que eu estava correndo, né, com essa receita. O bolo simplesmente ele desmoronou na minha frente, aquilo eu fiquei muito frustrada, tive que fazer o bolo durante a noite para poder entregar no dia seguinte para o cliente. Então eu vivi assim, muito chateada porque eu perdia muitas receitas, principalmente de chantilly. Perdia muitas receitas por não dar o ponto do chantininho, ou por passar, ou por ficar com gruminho. Se eu não conseguia entregar daquela forma, eu preferia refazer o bolo do zero para entregar para o cliente de uma forma perfeita. Já no Natal, comecei a aplicar e vendi bastante no Natal com os recheios diferenciados que a Bruna ensina. Já fiz 2 bolos de andar, o que me realizou muito profissionalmente. E o curso, eu costumo dizer que ele não é apenas um curso de bolo, ele é um curso com especialização e mestrado. Hoje eu tenho confiança no que eu faço, eu consigo me posicionar no mercado. E antes eu havia vendido 40 bolos dentro de um ano. Dentro de um mês e meio depois do curso do Beabá 5.0, eu já vendi mais de 20 bolos. Isso mudou, assim, completamente a minha vida, a minha segurança pessoal, a minha autoconfiança, a forma que eu me coloco também, porque a Bruna ensina não apenas o bolo, ela torna muito mais simples como fazer um bolo de andar, mas ela ensina como transportar um bolo, como embalar um bolo, ela ensina como você se posicionar no marketing digital, que hoje é a forma que a gente consegue vender. Hoje eu sou uma profissional realizada, muito feliz, muito grata por tudo que vocês ensinaram, por tudo que vocês ensinam. A Bruna, eu costumo dizer que ela é uma professora assim, muito diferenciada.
ela se desprende e ela dá todo o conhecimento que ela tem e ela busca conhecimentos novos para estar ensinando a gente cada vez mais. Então, eu só tenho a agradecer tudo que vocês fizeram e tudo que vocês continuam fazendo pela minha vida profissional e pessoal. Sensacional, né? Parabéns, Karen, parabéns pelo seu trabalho, pela sua evolução, muito legal. Como a gente já tá aqui na nossa terceira aula, eu já revelei para você 2 palavras-chave. Se você não viu as aulas anteriores por algum motivo, assiste elas primeiro e depois você vem aqui, tá? E hoje na nossa terceira aula eu vou revelar a nossa terceira palavra-chave. Lembrando que a gente tem 2 motivos para você anotar essas palavras. O primeiro é para você poder receber o seu certificado, então você precisa falar todas as palavras das aulas, porque em cada aula eu falo uma, né? Você precisa assistir todas as aulas, né, no caso, e porque em cada aula eu falo uma palavra-chave que você tem que anotar. E lá na nossa quarta aula, utilizando essas 4 palavras-chave que eu vou liberar em cada aula para você, e eu vou te explicar como você vai fazer para você obter o seu certificado, tá? Você precisa assistir a aula inteira, porque eu não escrevo a palavra-chave em lugar nenhum, eu só falo aqui durante a nossa aula. Além disso, para cada dia que a aula acontece, além de você anotar a palavra-chave para emissão do seu certificado no final do curso, essa palavra-chave também te dá o direito de participar de um sorteio que acontece sempre às 9 horas da noite, horário de Brasília, lá nos stories do meu Instagram. Pela aula de ontem, a gente já sorteou mais uma pessoa ganhadora e ela ganhou um kit Cake Lover Sulformas assim, ó, com um monte de produto, muito legal. Pro sorteio de hoje, que eu explico com mais detalhes no final da aula, o prêmio é um kit Cake Lover que vai ter um caderno Cake Lover, 3 pastas de baunilha Cake Lover, que é maravilhosa, uma bisnaga para regar bolo e uma espátula da Cake Lover, assim, ó, maravilhosa. Eu chamo de espátula mágica, tá, gente? Lembrando vocês que todos os produtos que a gente está sorteando também estão à venda, né, na nossa loja online, que é www.loja.cakelover.com.br. E só lembrando que caso você esteja assistindo a gravação dessa aula, que não seja na quinta-feira, você não consegue participar do sorteio do dia, porque ele é sempre feito no dia da aula, né, que a aula é liberada, mas você precisa da palavra-chave de qualquer forma para poder emitir o seu certificado no final, tá? Então fiquem aí ligados que depois eu vou te falar a palavra-chave da aula de hoje. E tá funcionando assim, né? Cada dia melhor que o outro. Eu já avisei vocês, então se preparem. Quero saber aí no chat quem aí tá curtindo a nossa aula, as nossas aulas, né? Tá curtindo o nosso evento Beabá do Bolo Perfeito. Quem tá gostando, manda aí nos comentários pra eu saber também. Vão mandando essas energias positivas, então bora lá aquecer o chat. Para hoje, então, a gente vai falar muito de Buttercream e eu vou fazer a decoração de um bolo de andar utilizando o Buttercream. E eu não sei se eu já falei isso para vocês antes, acredito que sim, mas eu morro de orgulho dos meus alunos, né? Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ver eu fazendo a decoração de hoje e para algumas pessoas vai ser um negócio assim, uau, meu Deus, inacreditável! Mas, gente, para os meus alunos não, né? Para eles, com o tempo, eles conseguem reproduzir exatamente o que eu faço. Tem aluno que faz até melhor, tá? E todo mundo que tá aqui, se tiver compromissado, realmente mergulhar nesse mundo junto comigo, eu não tenho nenhuma dúvida que você também pode, que você consegue também fazer bolos lindos, gostosos e seguros, né? Porque pra mim o bolo tem que ser lindo por fora, por dentro, tem que ser seguro e precisa ser muito gostoso, né? Esses são sempre os meus principais pontos de observação quando o bolo tá finalizado. Então eu quero mostrar aqui pra vocês cada vez mais exemplos dos meus alunos, cada vez mais bolos lindos. Eu quero ver também o seu exemplo na minha tela. Então, cada vez mais, né, vamos tornar a nossa comunidade maior ainda. Eu quero vocês junto comigo. E pra gente já poder se inspirar e começar da melhor forma possível, vamos aí pegar essa inspiração de alguns bolos dos meus alunos. Então, vamos pôr aí na tela. Olha lá. Tá o nome, tá o negócio, tá. Júlia, olha lá. Olha, fez um bolo, gente, um bolo todo com florzinha, espatuladinha, olha lá, bolo de 2 andares, que delícia, com amêndoa caramelizada, espumante, sensacional. E você viu que a galera, além de ser lindo por fora, é lindo por dentro e ainda pensa uma composição de sabores maravilhosa. Que mais? Uau, Edilane, olha, casamento do final de semana, arrasou, 3 andares. Ai, gente, eu amo ver vocês fazendo bolo de casamento. Mais o 4 andares da Ângela. Caraca, Ângela, parabéns! Que orgulho, gente. Ai, meu Deus.
Olha lá, mais um bolo de 4 andares. Primeiro bolo de andar e ó, mais uma aluna fazendo o próprio bolo de casamento, gente. Eu amo isso, meu Deus do céu, ó, perfeito por fora, perfeito por dentro. Coisa mais linda, Júlia. A Carla, olha lá, Carla, gente, 3 andares, bolão, hein, Carla? Olha, arrasou. Ai, gente, sério, eu fico morrendo de orgulho, né? É muito lindo. É muito orgulho. A gente tem milhares de fotos de alunos, né? Mas aqui eu só trago algumas para vocês poderem ter um gostinho aí do que eles estão fazendo. E assim como aconteceu no nosso primeiro dia, depois da nossa aula de ontem, a nossa segunda aula a gente recebeu um monte de mensagem, muito comentário lá dentro da nossa comunidade do Discord. E meu time de suporte está em peso lá dentro da comunidade respondendo tudo. Então, só relembrando que a gente enviou o link para entrar na comunidade do Discord. Onde? Nos grupos de WhatsApp, no seu e-mail, no nosso canal de Telegram, que é o hashtag CakeLovers, tá? E também na página onde estão ficando todas essas aulas aqui. Lá também, né, aqui no caso, tem o link para você entrar na comunidade, ou seja, em algum lugar, com toda certeza absoluta, você recebeu isso, tá? Mas ó, agora então vamos entrar de cabeça no assunto da aula de hoje. E quando eu falo em Buttercream, eu recebo algumas dúvidas do pessoal referente ao BC, tá? A abreviação que a gente usa. E uma delas que a gente uma delas que deixa algumas pessoas com dúvida é: Bru, será que o Buttercream aguenta regiões quentes, né? Sei lá, moro no Nordeste. Será que eu vou me adaptar aqui na minha região? Referente a isso, eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo que sim, que consegue trabalhar em regiões muito quentes. Eu tenho aluno no Brasil inteiro, onde você imaginar, tá? Rio de Janeiro, Manaus, Paraíba, Fortaleza, Recife, Tocantins, Piauí, todas as regiões quentes e frias do Brasil e do mundo, né? A gente tem aluno. Então, o que acontece é que a gente tem muitos dados, né? Muitas estatísticas, tem muita informação, por isso que eu digo que eu tenho 100% de certeza. Lógico que dependendo da temperatura ambiente do lugar que você tá, tem algumas coisas que a gente faz para ter sempre mais segurança. Então, mas para você poder, né, ter tranquilidade, sim, é muito possível trabalhar com Buttercream em qualquer lugar do mundo. Eu quero que fique aqui muito claro que independente de onde você estiver e sabendo trabalhar da melhor forma possível, e eu te ensino isso em detalhes dentro do nosso curso Novo Beabá do Buttercream, é super possível você conseguir e ter sucesso. Dependendo muito mais de você, muito mais do que de mim, tá? Nossa parte aqui eu boto a mão no fogo, que a gente sempre vai cumprir, a gente sempre vai entregar o nosso melhor. Então vai caber a você a dedicação, a vontade de fazer acontecer mesmo. Aproveitando, claro, se tiver aluno meu aí também assistindo essa aula que mora em região quente, envie aqui no chat, por favor, qual a sua experiência trabalhando com Buttercream. Dá para trabalhar com Buttercream em regiões mais quentes? Então envia no chat aí para dar mais segurança para o pessoal, caso alguém ainda tenha dúvidas sobre esse assunto. E, gente, vocês sabem disso, mas para quem não sabe ou tem dúvidas, eu sou completamente apaixonada por Buttercream, mas ele realmente dá infinitas possibilidades e também muita segurança. E na aula de ontem vocês viram que gente, tadinha da Bruna. A Bruna desorganizada, ela tá passando muito perrengue, né? Ela ainda não sabe trabalhar com Buttercream e também se complicou todinha na montagem do bolo. Será que esse bolo dela vai ficar de pé? Não sei não, hein? Bora lá ver então o que aconteceu com ela. Coloca aí o vídeo da Bruna desorganizada. Mas sim, vamos lá. Será que eu viro? Ai, meu Deus. Não vai sair assim. É melhor fazer assim. Vai dar certo, né? Ai, caramba. Deixa eu passar meu chantilly. Ai, Senhor. E agora? Negócio duro. Eu não sei nem o que eu faço. Ai.
Caramba, agora falar pra cliente. Amor, deu tudo errado. Eu não sei o que eu faço. O que eu falo pra ela? O bolo tá desmoronado na minha frente. A amiga dele me ajudou um monte, mas ela me ajudou o que dava, né? Ela é boa. Ela falou que tem um curso de uma professora dela aí que vai abrir. Acho que é isso que eu vou ter que fazer. Não é? Tá bom, amor. Agora eu não sei o que eu faço para cliente. Ai, tchau. Deixa eu ver essa professora, esse tal de novo beabá do Burger Queen, se ajuda a minha vida. Eu não sei se vocês estão se identificando, mas assim, essa Bruna desorganizada, ela existiu, tá? Ela não é um mero personagem que eu criei da minha cabeça. Então, eu era desse jeito. Em algum momento do meu passado, eu fui assim. Ai, gente, é desesperador. Eu não sei se você tá se identificando, mas, cara, eu fico olhando e falei, gente, não é possível. Não é possível, meu Deus do céu, como eu sofria. Enfim, mas vamos fazer do jeito certo, né? Para as coisas darem certo. Eu costumo falar que não é que chantilly é um vilão, não é que chantilly é horrível, não é que as pessoas que trabalham com chantilly estão totalmente erradas. Não é isso, gente. Tem pessoas que trabalham com chantilly que fazem trabalhos incríveis. Mas eu tenho um porém, né? Eu tenho uma história com chantilly que foi muito ruim. Aí você fala assim, Bruna, mas você não sabia trabalhar com chantilly? Eu não sabia mesmo, né? Por isso que eu tinha muita dificuldade com chantilly, gente. Muita, assim, muita. E aí, eu costumo falar que o chantilly, ele foi meu boy lixo, sabe? Ex-namorado, boy lixo, zoadão, que te maltrata, que, só fez mal pra você. Pra mim, o meu boy lixo é o chantilly. Não tem jeito, tá? Não tem o que fazer. E aí, eu conheci um príncipe. Um dia, um príncipe caiu na minha vida, que é o Burger Queen. E aí eu me apaixonei, cara. E aí agora eu não quero mais boy lixo na minha vida. Eu só quero príncipe, tá? Então, e assim, eu sou apaixonada. Eu falo bem dele pra todo mundo, porque ele mudou toda a minha vida. Ele mudou o jeito que eu fazia os meus bolos, né? Os meus bolos, eu tinha dificuldade, eu não conseguia deixar o chantilly liso de jeito nenhum. Ou ele ficava mole, ou ele ficava poroso. Colocava na geladeira, deixava de um dia pro outro, às vezes ele rachava. Cara, era muito problema que eu tinha, muito, sabe? Meu bolo nunca ficava retinho, bonitinho, e eu não sabia o que acontecia. E da primeira vez, eu falava, será que é falta de talento meu? Será que eu não sei espatular? Será que, sabe, vários pontos na minha cabeça. E do momento, primeira vez que eu fiz Burger Queen, gente, eu fiz Burger Queen americano, que assim, se você conhece um pouquinho sobre o Burger Queen americano é o pior Burger Queen de todos. Por quê? Ele é feito com manteiga e açúcar de confeiteiro. Então assim, 2 partes de açúcar para 1 parte de manteiga. Pensa, é açúcar pra caramba e manteiga pra caramba. Não tem nada pra amenizar. Então ele é extremamente gorduroso e extremamente doce. Então, assim, é um paladar horroroso, tá? Ele é áspero na boca, ele tem um aspecto mais seco no bolo, né? Muita gente vê e fala... E ele não é dos mais bonitos e muito menos dos mais gostosos. E eu comecei por ele. E mesmo assim, eu já me apaixonei. Pensa no meu desespero. E aí, cara, quando eu conheci o dia que o Burger Queen de merengue suíço, né, o Burger Queen de merengue entrou na minha vida, foi assim, cara, era isso que eu precisava, sabe? Sabe quando você tá sofrendo e você se agarra a algo e fala, não é possível que exista um negócio tão perfeito assim, eu não conhecia. Enfim, existem vários tipos de Burger Queen, Burger Queens. O que eu mais uso, o que eu mais gosto é o Burger Queen de merengue suíço. Dentro do meu curso, né, no meu livro, inclusive, né, eu tenho um livro só para te falar de Burger Queen, a gente faz vários, né? Os Burger Queens que eu mais gosto são sempre a base de ovos. Então, ou base de merengue, como esse, que é um merengue suíço, ou base de ovos inteiros, que é o Burger Queen francês, ou Burger Queen australiano, né? Não sei como você conhece. Pra mim, eles são sempre os melhores. Por quê? A gente consegue criar uma base onde o ovo, né? Quando a gente bate o ovo com açúcar, né? Clara com açúcar, claro, sempre elevando a temperatura, fazendo uma calda com a clara ou com açúcar, fazendo uma calda de açúcar e colocando na clara e tal, a gente acaba criando uma estrutura sedosa, sabe? Que
dá esse aspecto liso e impecável no bolo. E pra mim o Buttercream não tem pra ninguém, tá? Esse daqui é o meu, que eu acabei de bater. Olha pra isso. Fala se não é perfeito. Sério, gente. Ele é muito maravilhoso. Enfim, você vai conhecer um pouquinho mais agora. Eu vou te falar um pouco mais dos benefícios. Esse bolo nosso vai ser um bolo de andar. Eu vou espatular esse bolo de 15 centímetros aqui num tabuleiro de 20. Ele tá com um tabuleiro aqui, ó, já nele. Eu vou virar ele de cabeça pra baixo. Poderia já ter montado aqui do fundo já com um tabuleiro. Esse bolo é um bolo que a gente montou na forma. Mas o processo de montagem é exatamente como a gente fez a mão livre, só que dentro da forma. Tá já com acetato lá dentro. Então eu vou virar ele aqui e vou colocar ele em cima da minha forma. Eu tenho que espatular esse bolo para depois eu tirar ele daqui. O ideal é cobrir aqui com o Buttercream e usar o Buttercream como cola. E aí deixar um pouquinho na geladeira para esse Buttercream endurecer e eu conseguir espatular assim o bolo ficar sambando, tá? Como eu não tenho tempo para isso, eu vou colar com glucose. É um Deus nos acuda na hora que a gente vai tentar tirar, mas é o que temos para hoje, tá? Então, ó, glucose. Eu vou vir aqui no meu tabuleiro e vou passar uma camada fina, tá? Ela age como cola mesmo. A bichinha gruda assim, ó. Muito bem. Então, vamos lá. Meu Buttercream tá na cor natural dele, tá bom? Cor natural, Buttercream, oh, esperta. Fio na glucose. Buttercream nunca vai ser branco, tá? Ó, meu tabuleiro é branco, meu Buttercream não é branco. Nunca vai ser branco. A gente pode, claro, sempre tentar clarear ele de alguma forma. Existem algumas formas da gente clarear, mas ele nunca vai ser branco, tá? Então tenha isso em mente. Ele é sempre um nude, porque ele vai bastante manteiga. Ai, Bruna, mas ele vai bastante manteiga, então ele deve ser horrível. Nossa, gorduroso. Não é, eu juro pra você, se você nunca comeu Buttercream, você tem que dar uma chance de provar ele do jeito certo. A manteiga, ela é a matéria-prima principal, né, do Buttercream. Então, se você escolher uma manteiga ruim, de qualidade duvidosa, sabe? E manteiga a gente sempre escolhe olhando algumas características, principalmente cor. Quanto mais clara ela for, mais claro vai ser seu creme. Cheiro. Manteiga, gente, boa, tem cheiro de creme de leite. A manteiga vem do creme de leite, né? Que o creme de leite é a parte gordurosa do leite da vaca. Quando a gente bate o creme de leite fresco, ele vira manteiga. É mágico, assim, a coisa mais linda do mundo. Então, a manteiga, ela tem que ter cheiro de creme de leite. Se ela não tiver cheiro de creme de leite, se ela tiver um cheiro meio de queijo, um cheiro meio estranho, tem alguma coisa errada, tá? Não tá certo. Aqui eu não vou colocar o globo, porque eu não sei onde tá meu globo. Vou colocar uma raquete, não tem problema. Pode ser raquete, pode ser globo. Essa parte aqui, a gente usa o globo pra bater o Buttercream, mas essa parte aqui, só pra eu alisar um pouquinho. O que que alisa o Buttercream? Ele fica firme ou ele fica molinho. Ele pode ser líquido, né? Se você derreter, pôr no micro-ondas, ele pode virar água. O que deixa liso é a temperatura da manteiga. Então, quanto mais amolecida estiver a manteiga, mais lisinho vai ser o seu creme, tá? Isso é o que vai acontecer. Então, eu tenho que estar sempre atento a isso. E aí, eu posso deixar batendo na batedeira, porque a batedeira vai esquentar o creme e o creme vai amolecer. Ou então, eu pego um pouquinho, coloco no micro-ondas, coloco aqui para amolecer o resto. Sempre que eu aquecer de alguma forma, né, ou micro-ondas, ou soprador térmico, ou banho-maria, eu tô derretendo a manteiga. E sempre que eu derreto a manteiga, aquele amarelo da manteiga abre, fica amarelo. Então, consequentemente, meu Buttercream fica mais amarelado. Isso não é uma coisa legal. Então, o ideal é sempre deixar batendo, porque quanto mais a gente bate a manteiga também, mais clara ela fica, e aí ela vai amolecendo também com a temperatura da batedeira. É sempre legal bater mais de, assim, chegando à capacidade máxima da sua batedeira, porque aí mais molinho ainda ele fica. O Buttercream, ele é uma emulsão, né? Ele é como se a gente estivesse misturando água e óleo. Tá aqui me espalha. Quando você estivesse misturando água e óleo, quando você pega um copo de água e joga óleo dentro, ó, poderia ser bem mais molinho do que isso, tá? Mas eu vou bater assim, vou deixar assim mesmo. Quando eu misturo água e óleo num copo, o óleo se separa da água, certo? Se eu vier no liquidificador, os dois vão se misturar, tá? Fiz uma emulsão. Mesma coisa com o Buttercream. Eu preciso misturar as partículas de água com as partículas de óleo. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre pensar, né, além da força mecânica de uma batedeira, pode ser uma batedeira de mão, pode ser uma batedeira planetária, mas ela tem que ter o ganchinho lá de incorporar ar também, pra gente conseguir fazer um merengue.
Sempre que eu estiver pensando nessa emoção, eu preciso pensar em temperatura, tá? Então, se o meu merengue tá ali, levei ao fogo, clara de ovo, açúcar, misturei, derreteu o açúcar, levei pra batedeira, tá quente, certo? 65, 70 graus, mais ou menos. Comecei a bater. Ele vai esfriar. Mas ele não vai esfriar frio. Ele vai esfriar, tipo, 32, 35 graus, tá? Quente. Morno, né? E aí, o que vai acontecer? Vou pegar minha manteiga e tacar lá dentro. E aí, muita gente é nessa parte que erra. Se pegar manteiga fria e tacar aqui dentro, o que vai acontecer? Eu tô colocando toda a parte de gordura, ou então, taquei a manteiga tudo de uma vez só, e a manteiga tá com uma temperatura muito diferente do meu merengue. O que vai acontecer? A hora que eu colocar aqui, eles não vão se misturar. A gente precisa que se misture para virar creme. Eles não vão se misturar. E aí vai talhar. Me comenta aqui no chat, quem já talhou buttercream? E pior ainda, pior ainda não, porque talhar é muito de boa, tá? Quem já talhou e jogou no lixo porque achou que, meu Deus, e agora? Errei tudo. Deu merda. Não tem como salvar. Comenta aqui, quero saber. Por quê? Gente, talhar o buttercream é um erro comum de se fazer. Pode acontecer. Só que eu quero te dizer que é muito fácil de arrumar. Não existe um erro em buttercream que a gente não consiga arrumar. A gente sempre consegue arrumar. Buttercream nunca vai pro lixo. Você nunca fala assim, ai, deu errado. Putz, passou do ponto. Joga fora. Não existe. Talhou, continua batendo. Uma hora vai aquecer a batedeira, as partículas vão se juntar e ele vai virar um creme lindo e maravilhoso. Você pode ajudar com soprador térmico, pegando um pouquinho, colocando no micro-ondas e batendo de novo, com uma gotinha de água fervendo, sabe? É sempre temperatura. Então, se talhou, é porque tá frio, precisa esquentar. E aí, eu esquento de alguma forma, ele junta, a manteiga derrete e entra na partícula de água, é mágico. Tiver mole demais, ai, tá mole demais, bati muito, tá muito quente aqui, eu errei a temperatura da manteiga, bota na geladeira. Ele começa a firmar, você começa a bater, vai virar um creme lindo e maravilhoso. Nunca pode deixar endurecer. Endureceu, aí, se você bater um creme totalmente endurecido, pelotinha, ele vai talhar. É só continuar batendo que uma hora ele vai se juntar. Mas tem que pensar no seu lindo e maravilhoso equipamento também, né? Pra não estragar a batedeira, coitado. Enfim, gente, o buttercream, ele é muito maravilhoso. Você pode fazer pra semana inteira e deixar na geladeira. Você pode deixar congelado. Assim, a durabilidade dele é maravilhosa. 10 dias na geladeira, 90 dias congelado. Você pode deixar um bolo espatulado com buttercream 1 mês na sua geladeira, que ele não vai rachar. Né? Não vai rachar. Sempre que abrir alguma rachadura em bolo espatulado com buttercream, o problema nunca é do buttercream. O problema é sempre alguma coisa que você fez na parte interna. Então assim, é uma massa que tá muito mole, ou é um recheio que tá vazando, ou é muita calda, sabe? É alguma coisa dessas. Ou então eu apertei muito o acetato na hora de colocar meu bolo na geladeira, e aí o que acontece? É igual cinta, né? Não sei se você é mulher ou homem, já usou uma cinta, sabe? Pra dar uma apertadinha nas pelanquinhas. Aí se aperta. Apertou. Aí tô lá, linda, maravilhosa, andando. Depois no final do dia, na hora que você tirar a cinta, o que vai acontecer? Tudo vai voltar ao normal, né? É igual o bolo, tá? Então se você apertar ele em temperatura ambiente muito, colocar na geladeira e ele gelar, ele vai ficar ali, ó, bonitinho, lindo, maravilhoso. Em algum momento ele vai entrar em temperatura ambiente, né? E aí ele vai fazer o quê? Ai, relaxei. Aí ele relaxa e joga o buttercream pra fora. E aí racha. Cake board mole, né? Mexi, rachou. Então eu sempre tenho que pensar. O buttercream ele não racha porque ele tá ressecado. Ele racha porque aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, tá? E é isso que eu tenho que ter atenção. Então vamos lá cobrir nosso bolo. Aqui eu coloquei o meu buttercream numa manga de confeitar. Poderia, com ele mais molinho, espatular ele direto com uma espátula, mas eu vou te mostrar assim que eu acho que é um jeito mais fácil de você aprender. Vou vir aqui embaixo, ó, e vou apertando o saco e girando minha bailarina. Ele tá aqui numa temperatura, ele tá cremoso e um pouco firme, tá? Se ele tiver mais firme que isso, ele fica com muita bolha, muita, assim, absurdo de bolha. E aí eu não gosto. Eu gosto, na verdade, de espátula bolo com buttercream muito mais molinho do que isso, tá? Ó, aqui eu pressionei um pouquinho mais o buttercream no bolo e até subiu uma migalha. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Nunca posso pressionar o saco no bolo, porque senão eu puxo migalha. E eu não posso puxar migalha de jeito nenhum, tá? Porque senão acaba com o meu buttercream. Vai ficar tudo cheio de migalha.
O meu aqui, ele tá enrijecendo um pouquinho mais rápido, porque o ar-condicionado tá ligado, tá bem gelado aqui. E aí ele vai enrijecendo. Muita gente fala que tem preconceito, né? Fala assim, aqui não dá pra eu trabalhar com Burger Queen, é muito calor, tal, não vai aguentar. E assim, gente, aguenta muito bem no calor. A gente tem aluno no mundo inteiro, no Brasil inteiro, pra falar sobre isso. Mas assim, quando a gente tem a dificuldade de trabalhar com Burger Queen no frio, porque a manteiga vai ficando mais firme, né? E aí que dificulta a vida. Então, eu começo pelo topo, dou uma alisadinha no topo. E aqui você vê, ó, que ele fica com mais bolhas, tá vendo? Porque ele tá mais firme. Se ele tivesse bem molinho, nossa senhora, muito mais fácil. E vem aqui, ó. Eu gosto de dar essa ajeitadinha já no começo, porque se tiver algum buraquinho, na hora que eu passar a espátula reta, mais fácil de tirar, tá? Agora, vou pegar uma espátula reta. Vou vir aqui, ó. Posição da espátula é muito importante. Muita gente tem dificuldade de espatular, às vezes também por conta, primeiro, do material da espátula, de como que você, né, de qual espátula você está trabalhando. A que eu menos gosto é de plástico. Essa daqui é de acrílico, tá? O que eu menos gosto é de plástico, ela é meio mole, ela vai tirando fiapinho. Tem um pouco de dificuldade com ela, mas se você só tiver de plástico, manda ver, tá tudo bem, tá? Inclusive tem surpresa para quem for entrar pro novo Burger Queen. Enfim, não posso dar spoilers ainda, já você vai saber. Vamos lá. Essa minha é de acrílico, tem na loja da Cake Lover, tá? Posição da espátula é muitíssimo importante. Nunca vou colocar a espátula assim, reta, tá? Nunca desse jeito e puxar desse jeito, porque senão eu crio um monte de deitinho. Nunca vou grudar a espátula no bolo, porque se eu grudar eu puxo tudo, tá? Vem migalha, vem bolo, vem tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou grudar no tabuleiro a espátula, vou grudar no bolo, vou dar esse ângulo de 45 graus e é daqui que eu puxo. Cuidado para não ficar subindo e descendo a mão, tá? Eu subi e desci a mão. O bolo fica torto, o bolo fica cone. Então, colocou aqui reto, cuidado também com a pressão que você vai pôr na sua mão. Se você colocar muita pressão, você tira muito Burger Queen. Se você colocar pouca, você não tira nada. Então, a pressão média, só coloca a pressão, deixa a sua mão apoiada e vem girando a bailarina, tá? Ó. Eu já vi aqui que tá faltando Burger Queen em cima. Então, eu vou arrumar a parte de cima. Colocando mais Burger Queen. Eu não gosto de espatular mais bolo com Burger Queen tão firme assim. Eu acho que é muito mais difícil, né? Você tem muito mais dificuldade para deixar ele reto, para deixar ele lisinho. Então, eu vou te mostrar com o outro bolo de 20 como que você vai fazer. Ó, aqui só para eu dar um acabamento melhor, porque o Burger Queen tá bem firminho, eu grudo aqui minha espátula e vou fazer um giro só. Tá? Fiz um giro, tá cheio de bolha, eu vou resolver ele já, vou deixar ele um pouquinho na geladeira para eu conseguir arrumar. Então, vamos lá. Fazer nosso bolo de 20. Aqui ele tá, o Burger Queen, bem mais molinho, tá bom? Vou te mostrar aqui. Ó. Bem mais mole, tá? Mais fácil da gente cobrir o bolo. Eu vou lá agora, então, eu tô aqui com um bolo de 20 centímetros de diâmetro, meu tabuleiro tem 30. Sempre que é bolo de andar, toma cuidado com o diâmetro do tabuleiro, tá? Fica muito mais difícil do seu cliente pegar o bolo, se tiver justo demais, tá? Vamos lá. Então aqui tá molinho, vou espatular de uma outra maneira. Aqui, esse branquinho que você tá vendo por aí, são canos, tá? Canos de estruturação. Eu vou te explicar melhor sobre isso na nossa quarta aula, tá bom? Aqui então, como meu Burger Queen tá mais molinho, eu vou colocar direto. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu vou colocar só um pouquinho, porque aí eu já faço uma pré-camada, porque provavelmente essa primeira camada pode pegar migalha. E aí depois eu venho com uma camada mais grossa. É só por uma questão de, se eu correr esse risco, tá protegido, tá?
Aqui já pegou. Então, só pra eu realmente deixar tudo protegidinho. E aí depois eu venho com mais Butter Queen. Olha sempre a espátula, pra ver se a espátula tá suja de migalha. Aqui na parte de baixo ele tá bem bonitinho, acho que nem vai soltar migalha, então já vou colocar mais. Ele molinho, assim, ele não tá tão mole ainda. Poderia até aplicar com o saco se eu quisesse, tá? Vou deixar ele batendo enquanto isso, porque como aqui tá gelado, ele vai firmando e eu quero que ele fique sempre molinho, pra ser fácil de eu mexer. O ideal, se ele tiver com muita migalha solta, que esse bolo ele tava com bastante migalha solta, o ideal é sempre gelar um pouquinho o bolo com essa pré-camada. Ou então vir com um saco de confeitar mesmo, pra ele não puxar esse tanto de migalha, porque dá um trabalho. Aqui eu puxei migalha, tá? Não teve muito jeito. Mas tá ótimo. Por mais que eu tenha demorado aqui, né, por conta das migalhas e tal, que tava puxando do bolo, que tava soltando bem, primeira passada que eu dei, ele já ficou liso, sabe? A questão dele tá mais molinho, mesmo ele firmando com o tempo, é completamente outra. É muito mais fácil de trabalhar, ó. Meu bolo já tá perfeito, não preciso mais nada aqui. Então, essa parte é muito maravilhosa. Só vou deixar na geladeira pra gente, né, dar acabamento nele certinho. E eu preciso que ele esteja 100% gelado para eu conseguir sobrepor também. Então, vou deixar ele gelar um pouquinho. Espera só um pouquinho. 2 segundos já tá de volta com você. Então, vamos lá terminar nosso bolo. Então, aqui meu bolo tá gelado, tá? Ele ficou mais ou menos 1 hora na geladeira. O ideal são umas 2 horas de geladeira, mas o mais importante de estar mais gelado é o de 15, que é o que eu vou pegar para colocar aqui, tá? Eu vou deixar as quinas assim. Meu bolo, ó, tá gelado. Não vou ficar colocando muito a mão, porque, né, a gente não quer melar ele. Então vai vir um bolo em cima desse aqui. E aí eu só vou dar uma acertadinha aqui pra ver se ele não tá nada torto. Porque senão a hora que a gente põe o bolo em cima, se aqui tiver alto, ele fica meio penso, tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Vou pegar o Butter Queen molinho e eu vou, ó, só colocar um pouquinho aqui, reto, de um jeito reto. Porque isso daqui vai ser como se fosse uma colinha mesmo, tá? Vou pôr uma luva, mas não agora, peraí. Vou pegar meu bolo primeiro. Então, ó, meu bolo de 15. Vou colocar uma luvinha. É importante pôr luva, só não for muito quente, coloca mais de uma, tá? Porque a gente vai pegar o bolo com a mão. O bolo tem que estar gelado pra gente conseguir fazer isso. Senão, não dá. Se você mora num lugar muitíssimo quente, você tem que fazer isso muito rápido, tipo de flash. Vou pegar aqui. Lembra que eu coloquei com glucose, então eu vou ter um pouco de dificuldade na hora de tirar. Oxi. Eu tô conseguindo entrar debaixo do tabuleiro? Por quê? Bom, eu sei o que aconteceu, porque eu não tô conseguindo tirar. O tabuleiro, eu coloquei a parte dele que fica pra baixo, eu coloquei pra dentro do bolo. E aí, pra baixo, como ele tem a pintura, eu não consigo tirar. Mas a gente encaixa, né? Eu já fiz isso 1 milhão de vezes, mas tudo. A gente meio que encaixa a espátula embaixo do tabuleiro. Mas a gente vai dar um jeito, peraí.
Ah, consegui, ó. É assim que deveria ser, tá? Mas eu coloquei mesmo o tabuleiro do lado errado. Aqui eu acabei estragando um pouquinho, mas a gente vai arrumar, tá? Como tá com glucose, ele gruda muito. E aí é uma baita de uma dificuldade. Então, por isso que eu falo pra você, não vai com glucose, tá? Mas eu adoro fazer desse jeito, do jeito mais difícil sempre. Que aí eu te mostro que não é legal fazer assim. Deixa eu pegar o bolo com a mão, já achou mesmo? E aí a gente arruma. Conforme eu fui pegando, ele foi desalinhando, tá? A gente vai ter que arrumar aqui. Vamos lá. Tudo a gente arruma, viu, gente? Só não dá pra arrumar um bolo que caiu-se inteiro. Enquanto ele estiver de pé, tá tudo maravilhoso. Se a estrutura estiver boa, tá tudo ótimo. Vou pegar um pouquinho de bacon aqui. Tá bem firme esse que tava parado. Como a minha quininha, ela tá imperfeita com a bordinha pra cima, eu vou ter dificuldade de colocar a espátula. Então, como é um bolo que ele vai ficar, né? A gente vai fazer uma decoração toda cheia de florzinhas, eu vou esconder muita coisa. Então não tem problema. Então aqui, ó, deu uma rachadurazinha na hora que eu peguei, tá vendo? Isso daqui não é um problema estrutural. O que a gente precisa sempre estar atento? Se o problema que a gente tem é estrutural, lá de dentro do bolo, ou se é só um problema devido à cobertura que eu manuseei de forma errada. Então, como vocês viram que eu tive muita dificuldade para tirar por conta da glucose, por conta do tabuleiro que estava para baixo, a hora que eu fui puxar, a cobertura rachou, a Brerquim tá gelado, tá? Então, isso daqui não é um problema dentro do bolo. É isso que eu tenho que estar sempre atenta. Então, como não é um problema dentro do bolo, não tem problema nenhum eu arrumar, tá? E aí eu vou lá e arrumo com o meu Buttercream. O problema de eu fazer isso daqui, essa funilaria no bolo, quando o problema é estrutural, é que problemas estruturais sempre vão vir à tona em algum momento. Então eu tenho que ter sempre muitíssimo cuidado. Aqui, ó, eu vou vir para baixo, não vou conseguir espatular para baixo. O mais delicada possível. Vir com a minha espátula aqui pra cima, ó. Onde eu não pego a minha quininha imperfeita, minha bordinha. Tá? E aí aqui embaixo, eu vou tentar dar uma escondidinha depois. Vou vir aqui bem dentro, onde tá com os buraquinhos ainda. Vou colocar um pouquinho de Buttercream, uma fitinha. Aqui vai ter que entrar meu dedo, tá? O bolo ainda tá gelado, eu vou pôr o dedo aqui, ó. Bem apertadinho. E foi. Tá? E aí arrumei. Não tá assim, do jeito que eu gostaria, mas como eu vou cobrir com florzinhas, tá tudo certo. Agora tá maravilhoso. Então vamos lá. Vou só arrumar aqui em cima. Esse daqui eu vou quinar, tá? Ó. Eu vou tirando pedacinho por pedacinho. Vou deixar um paninho úmido aqui do meu lado. Já não tá mais tão gelado, porque ele vai entrando em temperatura ambiente. Aí aquele durão e tal, ele vai passando, é normal. Manteiga, né? Então eu venho como se fosse sempre pra dentro, tá? Nunca faz um movimento pra fora ou achatando, que isso é ruim. Então eu venho aqui, ó, e corto pra dentro. Vamos lá. Pra dentro, sempre. Passo essa espátula reta pra nivelar ele, tá? Então, ó, eu vejo aqui reto que ela tá mais gordinha no meio, o bolo.
E eu puxo. Sempre puxar com cuidado, nunca coloca muita pressão na mão, porque senão você puxa demais e aí acaba estragando o bolo, tá? Então vamos lá, fazer nossa arte, né? Eu vou fazer um bolo floral com florzinhas de trabalho de bico, tá? Então eu vou pegar saco de confeitar. Eu gosto de usar esse daqui que é bem molinho, ó. Ele é bem facinho de trabalhar. Eu vou usar só um bico para isso. Aliás, vou usar um tipo de bico de tamanhos diferentes. Então eu vou usar esse bico aqui, que é o bico que faz babadinho, faz florzinha. Ele tem uma partinha mais fininha e uma partinha mais gordinha. E ele tem de vários tamanhos, tá? Então tem desde o grandão, aí vai indo para os pequenininhos. Esse daqui é o 126, talvez seja melhor do que o 127. Então eu vou usar, ó, 102, 104, 126. O que a gente vai fazer? Pra gente conseguir fazer a florzinha do jeito que a gente quer. Eu preciso apertar esse biquinho. Por quê? Ele é mais gordinho pra cá, porque ele faz um babadinho. E pra eu fazer a florzinha do jeito que eu quero, ela não fica legal, tá? Então, eu venho aqui com o alicate. Cuidado pra não ser tão forte assim, tá? E eu preciso fechar esse bico, ó. Calma. Muita calma nessa hora, né? Ah, eu não vou fazer com esse porque eu já fiz com um desse tamanho. Mas se bem que eu tenho tanto desse, vou fazer logo. Então, ó, eu aperto. Lembra que tem que sair creme daqui ainda, tá? Bem fininho. Tá? Bem fininho. Vou apertar o maior. Então, vou apertar um pouco mais, pronto. Bom. E esse pitoquinho aqui. Não precisa comprar os 3 tamanhos se você não tiver, tá? Pode fazer com um tamanho só que eu quero dar movimentos diferentes, então por isso que eu vou usar os 3 tamanhos. Aqui eu já tenho algumas cores, mas eu vou fazer mais. Tá? Então vamos lá. O Buttercream, como eu já te falei, ele tem uma grande parte de gordura e uma grande parte de água. E a gente precisa sempre emulsionar os dois. Quando a gente trabalha com corante, a gente tem alguns corantes para trabalhar. A gente tem os corantes em pó, que a gente tem 2 opções. Hidrossolúvel e lipossolúvel. Lipossolúvel é corante em pó feito para chocolate. Porque ele tem base de gordura. Bruna, mas Buttercream, manteiga não é base de gordura? É. Só que esse corante ele não funciona tão bem assim para Buttercream. Dá para usar? Dá, mas é um baita trabalho. Tem que peneirar, você tem que usar mixer, tem que bater. Enfim, é um Deus nos acuda. Ele não dissolve bem no Buttercream, tá? Então já tô te dando essa dica para você nem gastar dinheiro. O corante em pó hidrossolúvel é este aqui, ó. Corante em pó hidrossolúvel, ele vem em potinho assim, é um corante em pó. Tem base de água, então ele já funciona, tá? Já funciona para Buttercream. Quando você trabalhar com corante em gel é sempre hidrossolúvel, sempre com base de água. O que eu preciso saber? Os dois vão ativar de formas diferentes. Para fazer cor escura com Buttercream, a gente precisa de força mecânica e ponto, tá? Se você for usar o corante em pó hidrossolúvel, taca o corante lá na batedeira e deixa batendo ao infinito e além. Tá? Ele vai chegar na cor que você quer, porque ele é bem potente. Aliás, escolha uma marca boa. A Grand Chef, eu confio assim, de olhos fechados, que ela é extremamente potente para dar cor. Corante em gel. Para a gente conseguir ativar uma cor escura com corante em gel, eu preciso de outra força mecânica que só a batedeira não vai me ajudar. Nem a minha mão, nem nada. O que acontece? Quando a gente derrete a manteiga, a gente consegue fazer com que a cor penetre dentro da gordura. E aí, beleza, fica fácil.
Só que vocês sabem que a gente não pode derreter o Butter Cream, porque ele não volta cremoso igual, sem muita ajuda. E se eu derreter uma parte, fazer bem escura e depois voltar em uma parte cremosa, ele fica claro de novo. Então não é isso que funciona. A gente precisa, ao mesmo tempo que a gente aquece a manteiga, a gente precisa de uma emulsão muito potente ali para os dois grudarem e fazer uma cor uau, tá? Isso pro corante em gel. Então eu vou pegar aqui, esse corante é um rosa intenso. Vou colocar aqui, lembrando que corante em gel, a gente sempre vai usar um pouco a mais de corante para dar a cor que a gente precisa. Meio que... Ai, Bruna, sempre vai amargar? Não sempre. Depende da cor que você quer dar, tá? Então aqui, ó. Ui. Tá um rosa bonito? Tá. Ele tá com toda a potência que ele poderia ter? Não. Às vezes com um pontinho de corante você fica olhando assim, ai, mas tem corante que não tá dissolvendo ainda, você fica batendo. E ele ainda não dissolve muito bem. Então, o que eu preciso aqui para ter uma eficácia 100%? Preciso bater com o mixer. Não tenho muito para onde fugir, tá? Mixer. Ao mesmo tempo que ele é uma lâmina potente, ele aquece, tá? E aí ele faz com que a gente consiga com mais eficácia juntar todas essas partículas. Vou fazer só um pouquinho em um aqui, ó. Presta atenção na cor, hein? Ó como já vai abrir, peraí. Ó. A cor vai ficando mais escura. Dá pra ver no vídeo? Dá, né? Ó lá no meio mais escuro. Tá vendo? Então a gente vai abrindo a cor. Ó. Bem mais rosa, tá vendo? Então a gente realmente consegue potencializar as cores. Tomar cuidado porque, lembra que eu falei que ele aquece ao mesmo tempo? Então, ele vai derretendo, então tem que tomar cuidado, tá? E aí eu coloco aqui, eu prefiro para dar cor escura, quando é muito buttercream, usar o corante em pó hidrossolúvel, porque, cara, dói muito o braço ficar no mixer com um bowl cheio, sei lá, 2 receitas de buttercream, tentando deixar esse buttercream escuro. Não é das melhores experiências, tá? Mas para pouquinhos assim, é bem melhor fazer desse jeito. Então eu prefiro. Então, aqui ó, tem um rosinha bem bonito, bem lindinho. É desse jeito aqui que a gente guarda buttercream aqui na geladeira ou no congelador. A gente embala ele no plástico filme, tá? Pode ser em sacos Ziploc. Tá bem embalado. Ai, tá pra cá. Esse daqui tá natural. Eu vou cortar um pedaço. Ó, tá. Ele já tá entrando em temperatura ambiente, então por fora ele tá molinho, ó. Por dentro ele ainda tá firme. Pra eu usar, ou eu deixo ele aqui e ele vai amolecendo e depois eu só bato com a espátula, ou eu ponho um pouquinho no micro-ondas, que é exatamente o que eu vou fazer, tá? E aí pra conseguir tirar é melhor tá gelado, então vai mantendo na geladeira. Então, mais um pouquinho, vai lá e pega. Ó, então aqui tem uma cor natural, vou colocar um pouquinho no micro-ondas. E assim, a micro-ondas não coloca e esquece, tá? Você colocou e esqueceu, já era. Ele vira água. Coloquei 8 segundos pra esse, vamos ver. Se suja de amarelo. Ó. Quando tem pouquinho... Ai, Bruna, quanto tempo? Não sei, depende da quantidade que você quer. Tá pelotinha ainda. Então, ó, coloquei mais 5 segundos. Já tá perfeito. Do jeito que eu queria. Esse aqui, coloquei uns 8 segundinhos. Como esse aqui eu vou passar o mixer,
Vou até colocar um pouquinho mais pro mixer chegar mais fácil. Isso eu vou fazer um verdinho, tá? Esse daqui eu acho que eu nem vou ativar, viu? Tá ótimo desse jeito. Maravilhoso. Vou deixar esses potinhos aqui. Aqui eu tenho na verdade, isso daqui não é laranja, tá? Esse daqui é um amarelo escuro. Ele parece laranja. No Burger Queen ele fica com essa corzinha mesmo. Eu quero que ele fique um pouquinho mais terracota, mas eu quero ainda manter um pouquinho dessa cor. Vou pegar um pouquinho desse. E vou colocar um pouquinho de marrom. Sempre que a gente quiser trazer o tom um pouquinho mais pro terracota, a gente coloca marrom. Sempre que a gente quiser fechar o tom, a gente coloca preto. Olha como já mudou um pouquinho. Eu coloquei só uma gotinha, ó. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver tão bem assim, mas vou colocar mais um pouquinho. Inclusive, eu vou fazer isso nesse aqui também. Não vou pôr tanto. Então, aqui, ó, por exemplo, ao invés de eu colocar mais corante, é um amarelo escuro, mas eu acho que eu queria um laranja. Ao invés de eu colocar mais corante laranja, né, pra sobrecarregar ainda mais de corante, eu coloco o Burger Queen que já tá colorido que eu tenho ali. Tá? Então, tenho as minhas cores. Então, tenho rosa, rosa claro. Aqui eu tenho amarelo mesmo. Esse daqui é amarelo. Ele fica mais vibrante. Eu tenho o amarelo escuro, que eu misturei com um pouquinho de vermelho para ficar laranja. E o que eu misturei com um pouquinho de vermelho e marrom para ficar terracota. Eu tenho lilás fosco. E um lilás um pouquinho mais forte. Eu tenho natural, e eu tenho verde, e eu tenho vermelho. E agora a gente brinca, né? Acho que é a parte mais legal. Então vamos lá. Bom, vou colocar aqui o meu adaptador de bico, para ser fácil de eu... E na verdade, tirando o bico, né? Que eu vou usar várias vezes. Vou usar muitos tons com o mesmo bico. Então vou começar com esse médio, que é o 104. Se você tiver dificuldade com o bico, primeiro testa antes, né? Não faz de qualquer jeito, porque não vai direto no bolo. Aqui eu vou pegar então o meu laranja. Eu tô vindo aqui bem no cantinho do saco, tá? E eu vou entrar com o meu terracota. Também, tá? Lá no outro cantinho. Quero que as duas cores se misturem aqui. Ui, vamos lá. Sempre a parte fininha é a parte que eu vou fazer a minha florzinha, tá? Então, eu vou vir aqui. E a gente pode fazer isso, né? É um trabalho leve, de várias formas. Aqui o meu terracota, ele ficou mais pra cá. Em algum momento ele vai se encaixar, tá? Então, eu vou fazer um movimento, ó. Posso fazer assim, posso fazer... Deixa eu ver se vai pegar melhor. Aí eu vou criando o movimento que eu quero. Isso é importante a gente ir fazendo de uma maneira solta, tá?
Esse tipo de flor, se você quiser fazer no papel manteiga, né, em cima daquelas bailarinazinhas que giram assim, é só gelar e tirar e colar no bolo. Mas eu quero que ela tome já o formato do bolo, a minha. Então, por isso que eu estou fazendo assim, tá? Existem muitas possibilidades, né, da gente trabalhar esse tipo de flor. Pode fazer mais grossa, mais fina. Pode fazer de uma petalazinha assim, ó, e deixar ela meio solta, de uma em uma, para dar outro movimento. Vou entrar agora com outra. Outra cor. Vou fazer agora o bico maior, que é o nosso 126. Vou vir aqui, ó. Tá. Rosa clarinha. Aí eu venho e enrolo os dois, tá? Corto a pontinha. Pego o meu saco, coloco ele aqui dentro. E aí vamos seguir. Mesma coisa, a parte que era mais gordinha para baixo e a mais fininha para cima. O que acontece? Quando a gente coloca o buttercream aqui, ó, essa rachadura aqui é aquela rachadura que a gente limpou na hora que eu coloquei o bolo, tá vendo? Tentar, né, esconder ela de alguma forma. Mas conforme a gente vai com o tempo, o buttercream, se sua mão for muito quente, ele vai amolecendo. Então, coloca pouco, tá? Se você achar que não fica, né, sua mão não aguenta, ou coloca mais sacos. Vai sempre prestando atenção nessa questão, tá? Conforme você vai apertando mais ou menos o saco, ele vai saindo mais ou menos creme. Então, esse controle que a gente vai fazendo na mão, é legal entender para eu conseguir fazer um trabalho diferente com o bico. Agora eu só vou usar o pequenininho. O grandão eu vou usar uma vez só, porque ele realmente dá muito destaque. E aí acaba que não fica exatamente, né? Fica muita informação. Voltar pro meu bico 104. Tentar fechar ele um pouquinho mais aqui. Ele tá sujo, mas eu vou colocar o creme aqui, depois eu aperto e ele vai saindo. Pegar meu amarelinho, eu vou misturar um pouco com essa espátula que tá sujinha, ó, pra ele ficar menos intenso. O creme não pode estar muito mole, tá? Quanto mais mole tiver, menos definição vai ter a florzinha. E ela vai caindo, né? Vai soltando. Vou aqui sujar só com um pouquinho de amarelo. Vou pegar um pouquinho de vermelho.
Como o amarelo não muda nada no vermelho, vou vir com a espátula suja aqui, ó, só vou misturar. Tirar esse que tá sujo. Essa marca aqui, ó, é a marca da finalização da minha espátula. Tá? Você vê que tem uma aqui e uma aqui. Ela tá totalmente ligada uma com a outra. Não é rachadura esse. Meu Burpin derreteu, ó, saiu de qualquer jeito aqui. Eu vou esperar gelar, depois eu tirar, tá? Não vou mexer nisso agora não. Com terror. Vou pôr um pouquinho pra gelar, porque eu quero que as flores fiquem mais durinhas, porque agora o espaço tá ficando apertado e qualquer movimento que eu fizer eu posso borrar. Então não quero que isso aconteça. Vou pôr pra gelar e aí eu já continuo. Tá macio ainda, não gelou tempo suficiente. Mas vamos assim mesmo. Vamos lá, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho do mixer no verde, não aguentei. Aqui eu tenho essa espatulica. Vendo de pontinha. Que também dá pra fazer flor com ela. Que eu vou fazer o tomzinho de verde. Eu poderia... Ó, eu venho aqui, eu pego, tá vendo? E aí depois eu meio que limpo a outra parte, tá? No bolzinho mesmo, pode ser num pratinho. E aí eu vou vir aqui e vou fazer o desenho da folhinha. Deveria estar gelado ou eu deveria ter feito antes a folhinha. Teria sido mais inteligente da minha parte. Que agora, quero ver como que eu vou colocar. Ai, ai, ai. Depois eu faço uma florzinha em cima desse. Vou fazer só uma sujeirinha, tá? Não vou fazer nada... Fazendo maior agora, tá? Aí pega mais creme aqui. Tô achando um espaço. Vendo quanto mais creme que eu coloco, maior a folhinha fica, né? Aí eu meio que venho com o creme aqui. Aqui eu não ponho força, ó. Não coloquei, só encostei no bolo. Aí eu puxo e ponho força. E aí depois eu... Pra dar esse vinco aqui no final. Dá pra fazer, assim, vários desenhinhos, né? Acho que o legal de trabalhar assim é que a gente fica muito livre pra fazer o que a gente quiser fazer.
Ó, aqui eu coloquei o rosa e amarelo, aí o rosa pra cá, pra parte gordinha, e o amarelo pra parte onde vai fazer o desenho. Aí vou vir em algumas folhinhas que eu fiz, ó. Vou pegar aqui meu lilás. Vou misturar ele com um pouquinho de laranja. Aqui talvez não dê nem pra ver tanta coisa, que eu vou pôr naquele biquinho bem pequenininho. Mas eu vou tentar. Bem pouquinho. E branco. Laranja. Deixa eu tirar um pouquinho desse branco. Aqui, bom? Aqui eu tô com um bico perlê, número 2, bem fininho, tá? Bem fininho. Vou colocar branco em branco. E aí eu vou no miolinho da florzinha, tá? Algumas, essa aqui, por exemplo. Não precisa ser de todas. Dá trabalho, não vamos, né, nos enganar, mas fica um bolo lindo, né? Super colorido, super bonitão. Ah, vou arrumar tudo aqui. Espera aí, 2 segundos. Gente, é bastante coisa, é muito assunto, é muito estudo, é muita dedicação.
Mas, de novo, ninguém aqui falou que é fácil, né? Você precisa se dedicar, precisa fazer acontecer. E eu sei que dá, né? Se você quiser, tiver afim realmente, com certeza dá. Eu já falei pra vocês aqui que eu já tive diversos tipos de acidente com bolo. Já foram vários, de todos os tipos que você imaginar. Mas, além disso, eu não sabia precificar da forma correta. Eu não sabia controlar e entender que eu tinha um negócio. Porque eu sempre trabalhei da minha casa, né? Eu não conseguia fazer as coisas darem certo. Mas a maioria dos nossos alunos, no começo, também trabalham de casa. Isso é muito normal. E a gente ensina como fazer dar certo. Agora imagina, toda essa história que eu vivi, hoje em dia eu ensino aí milhares e milhares de pessoas. E é muito doido que a gente está conseguindo mudar e ajudar o mercado da confeitaria. E você que está aqui, pode fazer parte disso também, subindo mais um degrau da sua escada de evolução. Por isso que eu tenho certeza que dá certo, porque aquilo que vocês imaginarem, eu já passei. Então eu sei bem como é todo esse caminho. E, gente, o meu objetivo aqui, no final das contas, é te dar segurança. E a nossa aluna, a Luísa, depois que fez o curso e realmente confiou em tudo, em todo o processo, virou a chavinha, mudou totalmente a mentalidade dela. Dá uma olhada na evolução dela. Eu conheci a confeitaria mais ou menos uns 10 anos atrás e foi amor à primeira vista. No momento, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Mas eu tinha medo. Eu acho que essa cultura nossa brasileira que desvaloriza tanto a mulher na cozinha profissional me fez desacreditar de mim e me fez desistir do meu sonho. E aí eu segui outro caminho e deixei a confeitaria de lado. E aí, no meio da quarentena, eu me vi cada vez mais envolvida com a confeitaria. Não tinha como. Eu sempre terminava na cozinha fazendo um bolo. E aí eu conheci a Cake Lover, conheci a Bru. Comecei a consumir todo aquele conteúdo. E aí a minha chave virou completamente. Eu conheci um outro lado da confeitaria e com a Bru eu vi uma esperança para mim seguir aquela profissão. Eu tinha muito medo, porque em 6 meses eu tinha comprado 2 cursos de confeitaria, cursos renomados, e foi uma decepção, desperdício de dinheiro jogado fora. E eu tinha medo de não conseguir colocar em prática, sozinha na minha casa, tudo o que a gente aprende no curso online. E aí chegou meu primeiro Natal como confeiteira. Eu ainda não vendia os bolos em buttercream, mas eu fiz receitas que eu aprendi com a Bru no conteúdo gratuito dela, e em 1 mês de vendas eu consegui recuperar todo o dinheiro investido com o curso. E aí, desde então, todas aquelas minhas dúvidas e medos foram caindo por terra. Eu tenho conseguido colocar em prática tudo que eu aprendo no curso, e eu tenho aprendido todo dia, sempre algo novo. Com a Bru, com o curso, com a equipe do suporte, com os alunos do grupo de alunos. Mas se tem uma coisa que pra mim não tem preço, a mais importante que eu aprendi com a Bru, foi a ter coragem. Coragem de arriscar, coragem de seguir atrás do meu sonho, coragem de escolher fazer o que eu amo e o que eu quero fazer. A Bru, ela não ensina somente a fazer bolos maravilhosos em buttercream. Ela empodera. Antes eu era uma menina que fazia bolos por hobby, fazia uns bolinhos para vender. Hoje eu sou uma mulher empreendedora e confeiteira. Gente, é bom demais, né? Ver essas mudanças que acontecem com os nossos alunos. E se você também quer essas mudanças para sua vida também, deixa então agora eu detalhar para vocês tudo que tem dentro do nosso novo curso, que é o novo Beabá do Buttercream. Coloca aí na tela, por favor, o resumo que a gente fez. Não se assustem, tá? Porque a gente escreveu todo o conteúdo. Mas eu sei que é muita coisa, mas é realmente para dar toda essa liberdade para vocês. Então, gente, a gente começa, né? A gente fala tudo sobre os equipamentos, utensílios que você vai precisar, como que funciona, qual é o tipo que eu tenho que ter. E eu sempre falo, né, que o melhor utensílio e equipamento é aquele que você já tem. Então, essa liberdade que eu vou te dando durante o curso e vou usando outras coisas para te mostrar como é legal e que tipo de liberdade a gente pode ter nisso. A gente vai aprofundar muito mais em ingredientes, assim, ó, muito, muito mais. Então, a gente falou um pouquinho aqui, você vai ver que a hora que você entrar lá, você vai falar, meu Deus, tinha mais esse tanto de coisa para aprender sobre ingredientes. E aí, vamos entrar em muito mais ingredientes, né? Vamos falar sobre os métodos de preparo, só que nessa hora, na parte prática mesmo, indo para a cozinha, fazendo junto com receita, mostrando todos os processos, todos os erros e acertos que devem ter. Então eu te falo tudo sobre todos os métodos de preparo, tá? Desde o espumoso até o método inverso, tá? Então todas as massas de bolo aí que a gente vai fazer, você vai fazer assim, ó, com tudo com muita clareza. Depois a gente entra nos nossos recheios e aí tem aula também, assim, gente, como vocês viram aqui, que eu gosto de sempre explicar os porquês para vocês, tudo
o curso vai ser pensado assim, tá? Então, vai ter uma aula só de brigadeiro, mas eu também vou te falar sobre tudo como funciona o brigadeiro, como você deve fazer. A gente utiliza o brigadeiro na panela, o brigadeiro na panela mexedora, caso você tenha. E aí é uma infinidade, tá? Ó, só brigadeiro de cacau, brigadeiro de pistache, de caramelo com chocolate caramelizado, de limão siciliano, de parmesão. Gente, assim, ó, é muito, tá? É muito recheio, pra você realmente ter essa liberdade aí. Depois a gente tem aula só de ganache, tá? Que aí também, do mesmo jeito, muita gente tem problema com ganache porque não sabe que ganache é uma coisa especial nesse mundo da confeitaria, tá, gente? Porque se você usar um creme de leite, um chocolate e a receita te pedir outro, vai dar tudo errado. Só que dentro do curso eu te dou toda essa base para, se por acaso der errado, você saber o que aconteceu e como consertar, tá? Depois entra mais um monte de chocolate, né? Então a gente, mais um monte de chocolate, mais um monte de receita. A gente tem na melaca, a gente tem cream cheese frosting, a gente tem cremão de chocolate. Gente, assim, é muito, muito, muito recheio. As ganaches, né? Ganache de maracujá, que é uma das minhas preferidas. Ganache montada. Gente, é uma infinidade, tá? É muita coisa mesmo. Buttercream. Vou falar tudo sobre buttercream aqui pra vocês. E a gente vai fazer a receita de todos que eu gosto, tá? Então, de merengue suíço, a gente utiliza clara natural, clara pasteurizada para você entender como funciona cada uma. Utiliza açúcares diferentes, tá? A gente vai fazer buttercream de merengue italiano, buttercream francês, gente, é muita coisa, tá? Buttercream de leite em pó, que a galera é alucinada por ele. Buttercream de chocolate branco, que são receitas diferentes. Então, assim, você vai, ó, muitas chaves virando sobre buttercream. A gente tem também a aula de ganache para cobrir bolo, tá? Então, se você quiser optar, não quiser usar o buttercream, eu te ensino a ganache para cobrir bolo, tá? A gente tem aula só de calda, né? Caldas diferentes para você umedecer os seus bolos. A gente tem aula só de montagem. Então, aqui a gente fez um tipo de montagem. No curso, é um monte de tipo de montagem. Por quê? Eu não sou obrigada a seguir essa montagem sempre. Eu não sou obrigada a 4 camadas de massa, sempre com 2,5 cm de espessura, com 3 camadas de recheio assim. Não, tá? E aqui no curso eu vou te falar tudo que você pode fazer, tá? Aí a gente tem aula só de blindagem, gente. O que é a blindagem? Quando a gente blinda o bolo com ganache. É diferente de usar ganache para cobertura do bolo. A blindagem, gente, ela é power, parruda, sabe? Para aguentar aquele bolão, ou às vezes até um bolinho, né? Às vezes é uma viagem longa, às vezes pode acontecer alguma coisa, às vezes você precisa ali uma segurança a mais, você pode. Então eu falo tudo sobre blindagem aqui dentro do curso, tá? Blindagem com chocolate, chocolate, a gente faz também com branco, é muito massa essa aula. Depois, bolo de andar, gente. A gente vai fazer montagem desde bolo de 2 até 6 andares. Então, assim, é toda a segurança que você precisa ter de bolo de andar, tá? E eu vou passar por várias coisas. E, assim, quem é meu aluno sabe que eu não escondo nada de vocês. Nada. Então, vocês vão ver que durante o curso vai ter coisa ali que vai acontecer e que eu não vou esconder, tá? Então, vai acontecer um negocinho ali. Tá dando errado aqui esse negócio. Como que eu vou arrumar? Vou lá e mostro o que está acontecendo e eu mostro como eu arrumo esse erro para vocês. Eu não sou essa professora que tem esse ego inflado, que fica pensando que tudo tem que ser perfeito, eu tenho que mostrar tudo perfeito para vocês. Eu mostro também toda a parte que dá errado para vocês. E isso é muito legal. Quem é aluno meu sabe muito bem disso. Depois, gente, a gente entra em decoração. E aí, meu amor, aí, ó, é um monte de coisa, tá? Gente, a gente entra papel de arroz, wafer paper, papel de açúcar, chocolates, né, que a gente faz, chocolate sale, bolo com textura, bolo com cachepô, bolo vintage, esse bolo aqui é do curso, ó, esse bolo preto que tá aqui atrás, bolo vintage, esse bolo aqui é do curso, esse bolo que você aprendeu hoje, mas ele vai direto pro curso também, que é pra você ter lá. A gente fala de quinas perfeitas, quinas imperfeitas, como resolver o suor do bolo. Então, assim, tudo que pode acontecer eu te ensino, tá? Depois a gente tem um módulo muito maravilhoso, que é um módulo que chama posicionamento de valor. Que aí a gente vai entrar numa outra questão. Se você vai trabalhar com bolos, você precisa aprender a ter o quê? Constância nas redes sociais, fazer precificação, fazer cardápio, entender de vendas, de atendimento, de sucesso, experiência do cliente. Eu te falo tudo nesse módulo de posicionamento de valor e o melhor, gente, precificação, tudo com planilha para vocês. E a planilha do Fê é maravilhosa, mas depois eu falo sobre isso. Não podia falar agora? Segredo, calma. Depois a gente faz cortes de bolo, claro, né?
te ensino a cortar, te mostro alguns bolos por dentro. É muito legal, gente. Ele é um curso que vai transformar a sua vida, eu tenho certeza disso, absoluta, tá? E só para reforçar aqui para você, o nosso curso ele é 100% online. Você consegue fazer com que o curso se adapte aí às 100% às suas necessidades. Então, se você quiser, você pode assistir 5 minutos, 10 minutos, né, por dia ali. Quando você voltar, você assiste de onde você parou, de onde quiser, quantas vezes você quiser, né? Eu acho muito legal porque tem gente às vezes tem dificuldade, putz, eu tenho dificuldade nessa decoração daqui. Vou colocar ali, coloca o seu celular, seu computador do lado e vai fazendo junto. Quando eu tô aprendendo alguma coisa, né, e eu aprendo até hoje, eu faço desse jeitinho, viu, gente? Coloco do meu lado e vou fazendo até eu aprender, tá? Então isso é muito bom. Às vezes um curso presencial é muito legal, é muito massa, a professora tá ali, pega na sua mão, só que depois passou. O online não, o online se acessa o tempo inteiro e é maravilhoso, tá? Então o curso inteiro ele é gravado, então são videoaulas, tudo em alta definição para você conseguir ver todos os detalhes, né? É realmente como se eu tivesse junto com você. Né? Pode acreditar nisso. A gente chegou aqui agora, nesse momento, que para você conseguir, claro, progredir, para você conseguir toda a segurança que os meus alunos têm, para você subir mais um degrau da sua jornada, você precisa de acompanhamento, precisa de estrutura de ensino, precisa de suporte de ensino. Você precisa, então, aqui saber para qual caminho você vai. Então, você realmente quer dominar as técnicas, né? E fazer com segurança bolos altos de andar, cobertos com Burger Queen? Se a sua resposta for sim, você é muito bem-vinda no novo Beabá do Burger Queen, porque lá dentro você vai entender e aprender todo o seu caminho e vai ter todo o nosso suporte, né? Durante toda a trajetória que você tem dentro do curso. Todo o nosso curso ele fica hospedado dentro da Hotmart, que é a plataforma de curso online mais segura, confiável que existe no mercado. Inclusive, a gente também utiliza a Hotmart como plataforma de pagamento. Então, na hora da sua compra, suas opções de pagamento vão ser as seguintes, tá? Vou colocar aí na tela. Você vai poder pagar no boleto à vista, no Pix à vista também, no cartão de crédito à vista ou usar até 2 cartões de crédito. Você que decide, tá? O valor oficial do nosso curso, como eu já falei para vocês desde a nossa primeira aula, é de R$ 1.997. Mas isso não é o que você vai investir, tá? A gente vai disponibilizar a venda para vocês por lote, ou seja, lote 1, depois lote 2 e assim sucessivamente. Então coloca na tela aí o valor do nosso primeiro lote. Eita, meu Deus. Gente, o valor do primeiro lote, então, é de R$ 1.197, ou seja, 40% de desconto. Sério. É o valor total do investimento para você ter acesso a tudo isso que eu passei para vocês. E daí, se você quiser parcelar, usar o seu cartão de crédito, o sistema já vai calcular os valores das parcelas para você tudo certinho, porque conforme o número de parcelas, o valor muda um pouco, porque tem os juros que é cobrado pela própria Hotmart, tá? Por exemplo, então, se você escolher a opção de 12 vezes no cartão de crédito, o valor do curso vai ser de 12 vezes de R$ 116,62, tá? Ou R$ 1.197 à vista. Eu não sei qual é a sua situação atual, mas o que eu sei é que você tá aqui, né? Você quer algo a mais, você quer ter uma mudança, você quer ter uma evolução. E eu tô te mostrando nesse exato momento que você precisa fazer para subir mais um degrau. Né? Um dos degraus mais importantes na sua jornada de evolução. Daí você também pode falar, tá bom, Bruna, mas eu acho que eu já aprendi bastante coisa aqui com você no gratuito, tá? E eu falo pra você, sério mesmo? Eu não tenho dúvida nenhuma que você aprendeu muito comigo gratuitamente, mas até quando você vai ficar só assistindo e consumindo aquilo que é gratuito e não vai se aprofundar mais ainda? Até quando você vai ficar aí, ó, só indo até uma parte e não vai dar continuidade? Até quando você vai adiar esse sonho de se tornar uma profissional de verdade? Né? Até quando você vai deixar o sonho de se tornar referência na confeitaria para a próxima vez? Né? Até quando você vai ficar dando essa desculpa aí que não tem equipamento certo? É por isso que não consegue fazer, ai, não tenho certo, não tenho forno, ai, não tenho batedeira, eu só tenho essa de mão aqui. Eu não posso fazer esse curso agora porque eu não tenho isso. Né? Então é isso que eu te pergunto, até quando? Né? Até quando? Até quando você vai ficar criando aí qualquer tipo de desculpa para deixar de fazer aquilo que realmente precisa ser feito? Então chega, né? Dá um basta nisso. Eu quero ver você dentro do novo Beabá do Burger Queen com um monte de aluno meu, onde todo mundo te ajuda, né? Eu quero que você use essa hashtag aqui, ó.
Ó, eu quero que você seja cake lover também. Então, caso você não tenha limite em um cartão, você pode usar 2. Caso você não tenha cartão de crédito, pede emprestado para alguém, para um familiar, para um amigo próximo, para um marido, para a esposa, para o namorado, para alguém. Eu não sei qual é o caminho que você vai utilizar ou como você vai fazer. O que eu sei é que se você realmente quiser, realmente se você estiver comprometida, você faz acontecer. Não tem desculpa, tá? Com certeza absoluta você consegue pagar, assim ó, pelo menos, né, para pagar, você consegue vender aí 2 bolos por mês e pagar o valor da parcela e ainda sobrar dinheiro para você, tá? Então, eu tô falando de 2 bolos, tá? Só isso. E bolo simples, não tô falando disso aqui não, tá bom? Se você se dedicar com 100% de certeza, você vai vender muito mais que 2 bolos. Mas eu falei essa quantidade que é muito baixa, que é ridícula, só para você entender que mesmo com pouco esforço é possível você iniciar. Então para de inventar desculpa e entra nessa turma, tá? Então chega de postergar. Mas vamos lá, que eu tenho ainda umas coisas especiais para vocês, tá? Além desse preço maravilhoso do primeiro lote, deixa eu revelar aqui qual vai ser o bônus para essa nova turma. Então presta muita atenção. Para quem entrar para essa nova turma do novo Beabá do Butter Queen, assim que eu abrir as vagas no domingo, vocês vão ganhar o seguinte. Ai, gente, vocês adoram isso, a gente também ama dar isso, tá? Os 100 primeiros alunos, tá? 100, tá bom, gente? Os 100 primeiros que entrarem na turma vão ganhar um kit Cake Lover muitíssimo especial. E o que tem nesse kit maravilhoso? Tem uma espátula mágica da Cake Lover, tá? Só não quero que vocês se prendam às cores, porque a gente ainda não sabe que cor vai, tá? Uma espátula mágica da Cake Lover, e essa espátula, gente, ela é mágica mesmo, eu sou apaixonada por ela. Vai também um regador da Cake Lover, vocês viram eu usando durante as aulas essa semana, viram usando espátula, regador, que é o que eu amo usar. Vai também um caderno nosso, um caderno da Cake Lover para você anotar suas coisas, seus pedidos, suas receitas, não sei qual. Aulas maravilhosas, vai assistindo o curso e vai anotando. Vai também a nossa pasta maravilhosa de baunilha, que é a melhor que existe, com, claro, da Bella. A gente também vai te mandar 2 corantes em gel da Gran Chef, que assim, é a melhor marca de corante que existe no mercado, não tem melhor que ela. A gente também vai mandar 2 glitters da Flex Fest. Nossa, é um trava-língua pra mim isso. Que são maravilhosos. Eu fiz um bolo esses dias rosa, que tá dentro do novo Beabá do Butter Queen, todo cheio de glitter. Nossa, gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Vai também um tabuleiro de 20 centímetros da Tabuleiros Avaré. Maravilhoso, amo. E aí também vai um kitzinho da Silver Chef, gente, porque a Silver Chef é maravilhosa, viu? Vai um kitzinho de vela, que as velas da Silver são as mais lindas, maravilhosas desse mundo inteiro. Vai um bico, um A, que é um bico perlê, tá? Que a gente usa bastante. Vai uma espátula angular. E assim, vocês não têm noção, isso daqui é maravilhoso, tá? É sensacional, eu uso toda hora pra fazer bolo. E vai também um kitzinho com 5 sacos de confeitada, 5 mangas de confeitada Silver. Que maravilhoso, eu amo, sou apaixonada. E isso, gente, são para os 100 primeiros alunos, tá? É um baita kit que eles vão ganhar, que vocês vão ganhar, tá? Assim que confirmar as vagas dos 100, tá? Então esse kit a gente vai enviar pelo correio somente para os 100 alunos matriculados, os primeiros, os 100 alunos não, os 100 primeiros alunos matriculados, tá? Só lembrando aqui nesse ponto que a gente envia por correio somente para endereço do Brasil, tá? Você não vai ter custo nenhum para isso, né? Desde que seja dentro do Brasil, tá? Então, caso você esteja fora do Brasil, ou você tem 2 opções. Ou você informa o endereço no Brasil de algum familiar, de algum amigo e a gente envia para ele. Ou você fica responsável pelo frete, sendo ele fora do Brasil. Aí a gente só vai ter que tirar 2 coisas do seu kit, que é pasta saborizante e corante, porque eles não aceitam esse envio para fora do Brasil, eles bloqueiam, tá? Então, alguns países, a maioria aí bloqueia envio de coisas alimentícias, tá? E se eu parasse por aqui, tá? Nesse momento, eu tenho certeza que eu já estaria sensacional tudo que a gente está oferecendo, principalmente o desconto, que assim, maravilhoso. Então, porque além de tudo que tem no curso, tem esse baita desconto do primeiro lote e tem esses presentes incríveis para os 100 primeiros. Então, vocês querem o meu conselho? Não marca bobeira, tá? Entra na turma assim, ó, no segundo que abrir.
E, cara, tem muito mais coisa, muitas coisas especiais ainda também. Além de tudo isso que eu expliquei para vocês, dentro do curso tem mais alguns bônus que são presentes que a gente separa para todo mundo que comprar o curso, independente do dia, do horário, né? Quem entrar na turma também ganha o seguinte. Isso, gente, para mim valeria mais do que o preço do curso, porque são coisas que o curso tem, você vai usufruir do seu curso, do suporte por 12 meses. E isso que a gente vai dar pra você é pro o resto da sua vida, que você quiser usar, tá? Que são as planilhas que eu falei pra vocês. Tanto a planilha de precificação e ficha técnica, né? Que com ela você não vai ter problema nenhum, né? Se tiver qualquer dúvida de precificar os seus produtos, ela faz tudo, tá? E a gente explica, claro, em aula, em detalhes, como que você vai usar essa planilha. Você salva essa planilha para você, então ela não está dentro do curso, você pode salvar ela para você e usar para todo sempre. E tem uma outra planilha que eu amo e os nossos alunos são apaixonados, que é a planilha de cálculo de quantidade de componentes do seu bolo. Você só coloca o tamanho, você põe só o diâmetro do bolo, né, que você vai fazer, e ela já te dá a receita certinha, com todos os detalhes. Então assim, a massa, eu quero assar uma massa de 13 centímetros, mas essa receita aqui da apostila, ela rende muito. Coloca 13 lá nessa planilha e ela já calcula a receita certinha da massa para o diâmetro de 13 centímetros. Não tem que ficar fazendo conta, né? É tudo automático, gente. Isso te ajuda para você não ter nenhum desperdício, né? Então, essa aqui é uma que os nossos alunos amam, tá? E ela também calcula tudo que você vai colocar dentro do bolo. Então, assim, é um bolo de 15 centímetros. Ela te fala quanto você precisa de cinta de contenção, quanto você precisa de calda, quanto você precisa de recheio, quanto você precisa de massa. Ela fala tudo, quanto você precisa de cobertura. Ela fala absolutamente tudo que você precisa, tá? Então, assim, ó, tudo detalhado. Também tem a planilha de fluxo de caixa, e talvez você não faça a menor ideia do que é isso, mas dentro do curso a gente vai te ensinar tudo que você precisa para ter uma empresa, desde o básico até o avançado. Por isso que você vai aprender a fazer o seu fluxo de caixa e controlar todo o seu dinheiro. E também temos outros presentes maravilhosos que são o seguinte, a gente tem uma aula só de higiene alimentar. E, gente, vocês não têm noção do quanto isso é importante. E a gente também tem uma aula bônus de slice, que são aquelas fatias de bolo que a gente vende separadamente, que é um ótimo produto de entrada, tá? E aí tem mais, né, dentro dessa fatia tem mais bônus de sabores de bolo, que é o bolo tiramisu, que os nossos alunos amam, e um bolo com compota de maçã, com pralin de avelã e brigadeiro branco, que é assim, ó, sensacional. Gente, é tanto bônus, é tanto conteúdo, que talvez eu não tenha falado algum aqui até, às vezes a gente até esquece, mas quando vocês entrarem no curso, vocês vão saber, tá? É sério, aproveita, essa oportunidade é aquilo que você estava esperando aí para mudar a sua vida profissional, a sua vida também. Então coloque energia, empenho, que as coisas acontecem. E ó, só um ponto que é importante eu ressaltar aqui para você, é que todas as planilhas e a nossa apostila, elas entram para você, ficam disponíveis no curso depois de 10 dias da sua compra. Tá? Mas pode ficar muito tranquila que todas as receitas já ficam lá descritas, disponíveis em cada módulo do curso. E tem alguns bônus que eu acho que entram um pouco depois também, mas fica tranquila, tá? Que você vai ter acesso a tudo, 100% depois de 10 dias da sua compra. Mas a parte mais importante, os materiais já vão estar 100% disponíveis para você. Ou seja, você já vai conseguir fazer e reproduzir os seus bolos. Então, lembrando que seu acesso do curso são de 12 meses. Então, assim que efetivar a sua compra, você já recebe os seus dados de acesso através lá do seu e-mail, que você cadastrar no momento da sua compra. Você tem 7 dias de garantia na sua compra, ou seja, compra, vê o material, vê as aulas, e se mesmo assim, né, você achar que aquilo não é bom o suficiente para você, não encontrei valor nesse curso aqui não. É só cancelar, tá, gente? Cancela e devolve 100% do seu valor pago. E isso é um direito seu, tá? Que serve para te dar mais tranquilidade. Então, tá com dúvida né? Será que é bom mesmo? Entra pra turma, compra o curso, você vai ter a prova, né, de que você precisa. Então, lembrando só mais uma coisa. Esses bônus, né, e presentes que eu falei pra vocês, a gente valida tudo, tá? Só depois que passa o período de garantia. Então, depois que você confirma que fica com a gente valida tudo que você tem direito, tá? E pra você ter mais chance de ganhar todos os presentes e bônus que eu falei pra vocês, e não ficar de fora, o que eu recomendo para você agora? É entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. E o que é o grupo VIP? A gente vai enviar um link de pagamento para entrar na turma antes de todo mundo,
tá? Então, se você estiver no grupo VIP, já recebe esse link antes, tá? Esse link, a princípio, ele vai estar desativado, mas nós vamos ativar ele no domingo, durante a nossa aula 4 ao vivo. E se você já tiver com o link, já tá com o caminho já seguro na sua mão. E com certeza vai ter muito mais chances de estar aí entre os 100 primeiros. E como que você entra no grupo VIP? A gente vai mandar o link para você entrar no grupo VIP depois que acabar aqui essa aula, dentro do grupo de WhatsApp que você está participando, tá? A gente vai mandar também dentro do nosso canal do Telegram e também no seu e-mail que você cadastrou para estar aqui nesse evento. Ou seja, todo mundo tem chance de entrar no grupo VIP, tá? E caso você queira entrar agora, também é possível. A gente está mandando um link aqui no chat e a gente também vai colocar um QR Code na tela. Então, vai o QR Code para a tela, é só você apontar o celular ou clicar no link que está aparecendo no chat, tá? Então, se você tem certeza que você vai entrar na próxima turma, vai garantir a sua vaga, vai disputar esse bônus que eu passei para vocês, já entra no grupo VIP, porque é o caminho mais seguro e mais rápido e você aumenta as suas chances de conseguir aí esses prêmios que eu falei para você. Então, clica no link ou lê o QR Code aqui na tela e faz parte do grupo VIP, tá, gente? Porque assim, ó, é bem rápido. E é sério, tá muito surreal isso que a gente tá fazendo. O valor do Beabá, quem sabe e já acompanha a gente por um certo período, sabe, nunca foi esse, tá? Nunca foi esse desconto, tá bom? E eu não sei se você sabe disso, mas antes de estar aqui nesse lugar te ensinando, eu já fali 3 negócios. Ah, não foi 1, não foi 2, foi 3. Então, não se sinta uma vítima por às vezes as coisas não darem certo para você. Eu tive que persistir muito e até hoje eu faço isso. Até hoje eu cometo erro, mas eu já acumulei muita experiência e com isso eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas. E tudo isso porque eu nunca desisti. Eu nunca desisti dos meus sonhos, eu nunca desisti daquilo que eu quero, tá? Mesmo quando eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu buscava apoio. Então, por isso que eu falei que caso você precise, peça ajuda de alguém, tá? Peça apoio de alguém, não fica parada na mesma, porque isso não vai fazer você evoluir, nunca. Eu tô com a bunda aqui no sofá esperando uma oportunidade cair do céu. Não cai, tá? E pelo que eu tô vendo até aqui, eu tenho certeza que vocês estão gostando, né, de acompanhar tudo que eu tô passando pra vocês. A gente vai continuar acompanhando todos os comentários lá na nossa comunidade do Discord. A gente vai continuar respondendo todas as suas dúvidas. E se você tiver alguma outra dúvida, mais comentários, algum ponto pendente, escreve pra gente lá na comunidade. Me fala o que você achou da nossa aula que a gente vai te responder, tá? E deixa eu falar para vocês agora da nossa palavra-chave de hoje, então anotem aí. A palavra-chave da nossa aula 3 é estampado, tá? Repetindo, palavra-chave da aula 3 é estampado, tá? E o que vocês vão fazer com a palavra-chave? Essa palavra-chave aí vai ter 2 funções para vocês. Ela vai servir tanto para o sorteio diário que a gente está fazendo, como também para você garantir o seu certificado ao final do nosso evento Beabá do Bolo Perfeito. Então, qual a sua missão agora? Vai lá no direct do meu Instagram, que é o @brunarebelo, me envia uma mensagem particular só para mim. E essa mensagem você vai escrever só a palavra-chave, que é estampado. Ou seja, me envia uma palavra-chave, me envia uma mensagem lá no direct do Instagram, só escrito estampado. Só isso. Nada mais, tá? Se você estiver assistindo essa aula aqui na quinta-feira, essa sua ação de me enviar esse direct tem 2 consequências. Primeiro, que vai ficar registrado e a gente vai entender que você assistiu a 3ª aula, ou seja, você tá caminhando aí para garantir o seu certificado. E além disso, todos que enviarem a palavra-chave no dia que a aula é liberada, essas pessoas são aquelas que vão concorrer ao sorteio que eu falei para vocês. O nosso sorteio de hoje é um kit Cake Lover que tem um caderno, igual esse aqui que eu mostrei, tem 3 passas de baunilha, tem uma bisnaga e uma espátula dessa no sorteio de hoje, tá? Lembrando que todos os dias durante as nossas aulas, os sorteios acontecem sempre às 21 horas, 9 horas da noite, horário de Brasília, e eu divulgo o resultado do sorteio lá nos stories do meu Instagram. Então, caso você esteja assistindo essa aula gravada e não é quinta-feira, você perdeu o sorteio do dia, mas não tem problema, que mesmo assim você precisa fazer essa ação de me enviar o direct com a palavra-chave do dia, porque é assim que você garante seu certificado, tá? Ao longo de todas as aulas sempre vai funcionar assim. Cada dia eu falo pra vocês uma palavra-chave e você vai fazer essa ação de me enviar um direct com essa palavra-chave. Quando você tiver me enviado as 4 palavras no meu direct, daí sim eu vou entender que você assistiu as 4 aulas e eu vou liberar o seu certificado. Então não esquece, se você estiver assistindo essa aula aqui na quinta-feira, se prepara que às 9 horas da noite a gente tem
ao sorteio lá nos stories do meu Instagram. Então, caso não seja quinta-feira que você está assistindo essa aula, não tem problema, me envia a palavra-chave no direct mesmo assim, porque só assim você vai garantir que vai receber o seu certificado de participação aqui do nosso curso. Como eu já mencionei nas outras aulas do nosso evento, aproveita e me acompanha nas redes sociais, tá, gente? Instagram, @BrunaRebelo, Facebook também, o YouTube aqui, Bruna Rebelo Cake Lovers. Se inscreve no canal, faz parte do nosso canal do Telegram, que é o hashtag Cake Lovers, tá? E antes da gente se despedir de mais um dia, anota aí na sua agenda, não se esqueça que no domingo vem aí o dia mais importante de todos. Às 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília, a gente vai ter uma live. Essa vai ser a nossa aula 4 e durante a nossa aula 4, além do conteúdo que ainda falta eu passar para vocês, a gente vai abrir as vagas do novo Beabá do Buttercream. Tá? E a gente vai cortar o bolo que a gente fez também, passar um monte de coisa legal. Então não esqueçam, entrem no grupo VIP e vocês serão super bem recebidos dentro do novo Beabá do Buttercream. E ó, quero todo mundo aqui, viu? Hashtag eu sou Cake Lover. E antes da gente encerrar a nossa aula 3, dá uma olhada no vídeo que a nossa aluna Mariana enviou pra gente. A gente se vê no domingo, ao vivo, às 8 horas da noite. Beijo! Mesmo eu gostando da área que eu atuava, o meu hobby falava mais alto. Então, em 2015, depois que eu fui trabalhar numa revista da Joyce Pascovitch, ela falou pra mim que eu tinha vocação para ter meu próprio negócio. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E aí foi que eu resolvi abrir meu próprio negócio. Mas eu não me sentia satisfeita com as produções que eu fazia, né? Eu sentia que faltava algo. Fui buscar especialização na área. Fiz uma pós em confeitaria e panificação, achando que isso seria a solução dos meus problemas. Mas não foi. Eu sentia que faltava algo, porque eu queria que meus bolos saíssem perfeitos. E ainda assim não saíam perfeitos mesmo com o curso de especialização, porque eu fui acreditando que ia aprender a fazer tudo lá, mas não. Eu tive matéria de confeitaria artística, mas nem se compara com os cursos da Bruna. E o que eu tenho para dizer para vocês é: comprem o curso da Bruna, porque de fato o curso dela não se compara nem assim de longe com qualquer graduação. A graduação, o curso da Bruna é uma verdadeira graduação. Se você quer se especializar em bolos, não vá para a faculdade, faça o curso da Bruna. Então hoje eu sou muito grata aos cursos dela, porque assim, eu me desenvolvi muito, tenho muito mais confiança em fazer os bolos, né? E foi através do curso da Bruna que eu comecei a fazer os bolos menores de 15 centímetros de massa base de óleo. Então, como eu moro numa região um pouco mais difícil das pessoas aceitarem o buttercream, eu comecei a adotar o método dela, mas com chantilly. Todos os bolos que eu fiz, que eu aprendi com a Bruna, foi o meu sustento e o da minha família, porque meu marido continua desempregado. E eu continuo fazendo bolos e, graças a Deus, continua sendo o sustento da minha casa. Eu só tenho que agradecer a Bruna e a equipe da Bruna. Parabéns, Bruna, você é 10.